Obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Estamos no dia 13 de janeiro de 2021. Eu vou iniciar a gravação da reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Vou apresentar brevemente os conselheiros que estão presentes. Doutor Mário Hermes. Mário Hermes, só levanta a mãozinha para se apresentar. O Martim. Sara, Ludmila, Sônia, Leonan, Ricardo, Juliano, Ricardo saiu, e eu aqui, o presidente Rony, tá? E vamos abrir já, a gente parou na sessão, vamos com a pauta, não conseguimos finalizar a pauta prevista para a tarde de ontem, então vamos prosseguir com ela. Estamos no item 39, já foi narrado o relatório, está na gravação anterior, né? Se quiser enunciar. E eu só ficou uma vista, acho que de mesa para coletiva, meio para mim, aqui em relação ao item 39, e é uma multa, né? Então eu vou passar a palavra para o relator, só para fazer um resumo, não precisa ler de novo, tá o relatório, tá, Mário? Só o que aconteceu, né? Que teve anulação do lançamento, etc. E a gente já passa a votação aí. Se alguém quiser fazer alguma colocação, também fica à vontade. Por favor, Mário, com a palavra, ele vai falar tudo. Obrigado, presidente. Então, o item 39 é a empresa Companhia Energética de Brasília, processo 14.041.404/2008-12. Já foi feita a leitura do voto, só fazendo um briefzinho. Esse caso específico é o lançamento de uma música por falta de apresentação de documentos, basicamente alguns contratos que foram exigidos da empresa. Esses contratos, esse lançamento foi lavrado uma NFLD bem antiga, em 2010, se não me engano, 2000, então tanto tempo que a gente já fica lá. Essa foi a NFLD de 2000, 3/8/2000, e ela foi julgada nula por vício formal. E devolveu-se para a fiscalização para que fosse realizado novo lançamento. Esse julgamento foi em 2004, declarando nula por vício formal essa NFLD. Então, para que fosse realizado esse novo lançamento, a fiscalização intimou a empresa a apresentar esses contratos relativos àquele auto anterior. E a empresa, e como eram contratos de período de 98 e 99, foi solicitado já em 2008, essa empresa alegou que ela não conseguiu localizar. Na verdade, ela não falou que não ia apresentar. Ela alegou que não conseguiu localizar e entendeu que estaria prescrito o direito de apresentação, porque foi solicitado somente em 2008 e eram contratos de 1998 e 99. Então, ela alegou aí a prescrição do direito de exigência desses contratos em função do decurso do prazo. Eu estou mantendo a autuação, entendendo que esses contratos que estão sendo exigidos da empresa decorrem de uma auto-infração que estava em andamento, a NFLD, então ela teria que ter guardado esses documentos, porque havia uma lide, né, tratando exatamente desses documentos, então aplicaria o parágrafo do artigo 195 do CTN, e o prazo de prescrição seria 5 anos contado cadê aqui o parágrafo falou: os livros obrigatórios da escritura comercial fiscal e os comprovantes dos lançamentos serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Como havia uma NFLD em discussão, né, em fase litigiosa, não há que se falar em prescrição ainda, e ela deveria estar mantendo esses livros lá para exibição, considerando esse lançamento anterior que ainda estava em andamento. Basicamente é isso. Então eu estou mantendo o lançamento. Ok, eu tinha ficado um pouco com dúvida, né? Mas assim, uma questão de um pouco subjetiva, no sentido de que eu fico pensando, quer dizer, a fiscalização ela comete um erro, né? Faz um auto
quanto que foi anulado por vício formal, e aí o contribuinte, mesmo assim, então isso pode ser constatado só depois de 10, 15 anos, sabe-se lá quanto tempo dura a lide administrativa, e aí o contribuinte é obrigado a ficar guardando isso aí, essa documentação, esse tempo todo. Mas, enfim, eu acho que tem respaldo legal para isso, nessa obrigação, como o Mário colocou, os tributos está sob uma lide administrativa e o contribuinte, por cautela, realmente ele tinha que ter guardado esse documento, apesar do prazo extenso. É uma situação, um ônus que lhe incumbe, apesar de ser um ônus, talvez, a gente pode considerar excessivo, mas está na norma, eu acho que não tem muito o que discutir. Então, eu estou comungando aí apesar de um certo desconforto, eu comungo aí com o entendimento do relator, tá? Assim, estou adiantando já até meu posicionamento, depois de ter dado uma olhada. Mas se ninguém não sei se alguém quer fazer alguma observação, senão passa a votação. Me permite só um complemento, presidente. Eu também sinto o mesmo desconforto, mas só complementando, o caso que foi julgado ontem, no final da tarde, do conselheiro Martim, é semelhante nesse aspecto, né? Assim, foi considerado que ele teria direito, sujeito à liquidação da sentença, vamos chamar assim, né? A execução lá do acordo pela fiscalização, e ela vai ter que examinar ali os documentos fiscais para verificar o que efetivamente seria exportação ou não, e coisas bem antigas também. Se ela não tem esses documentos, ela acaba perdendo o direito também, né? Sim. Ok. Martim, como voto? Poderia saber ler como ficou o dispositivo, Mário, por favor? Pois não. Voto por conhecer do recurso no mérito e negar o provimento. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu acompanho também. Acompanho o relator. Acompanho também o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Passemos ao item 41. São duas empresas, né? 41 e 42. É a mesma empresa. Ok, presidente, obrigado. Itens 41 e 42, a empresa é Country Club de Apucarana. O 42 é o lançamento principal. Então, podemos começar por ele, eu acho que seria melhor. E esse processo tem um incidente processual que eu queria colocar para vocês antes da gente começar, né? Na hora de apresentar os recursos, a empresa ela inverteu os recursos. Ela usou o número do processo e o número do acordo de um processo e apresentou a defesa toda relativa ao outro, e vice-versa. Então, não é um erro de página, assim, colocou a folha de um no outro, não. Ela usou o número do processo correto, o número do acordo correto e fez a defesa toda como se fosse o outro processo. E no principal, ela fez a defesa do acessório. Como nós estamos julgando os dois na mesma sessão, eu estou registrando isso como incidente processual e propondo que seja julgado em conjunto, mas considerando as defesas cruzadas também, se acharem que... Porque eu estou entendendo que não está trazendo nenhum prejuízo nem ao contribuinte, nem à União. Mas está registrado aqui, eu vou fazer a leitura depois. Então, vou começar com o item... Pode ser sim? Então, vou começar com o item 42, crédito tributário contra pessoa jurídica correspondente a valores apurados pelas remunerações pagas aos segurados referente à contribuição previdenciária devida pela empresa, o GILRAT e terceiros, e a parte referente a valores pagos a contribuintes individuais pela autuada. Esse é o item 42. Período do lançamento 04/2002 a 07/2003, 09/2003 a 6/2004 e 8/2004 a 10/2005 e 12/2005 a 4/2007. O notificado apresentou impugnação, alegando preliminar de decadência dos créditos anteriores a 27/2/2002, questiona os valores das multas impostas, as quais afirma possuir ainda nítido caráter confiscatório. O lançamento foi mantido pela Delegacia de Julgamento. Foi apresentado um recurso voluntário e eu apresento esse incidente processual. O recurso acortado aos autos, apesar de fazer referência ao presente processo, de fato, as alegações nele articuladas referem-se ao processo do mesmo contribuinte de número, o final 752/2007-15.
e ao acordo 10.16.618 da mesma 7ª turma do DJ Porto Alegre, que trata do lançamento da multa. Processo esse que está sendo julgado em conjunto com o presente nessa mesma sessão de julgamento. Por outro lado, verificando os autos do referido processo de final 752/2007-15, constatei que, da mesma forma, apesar de se referir àquele processo e referir ao acordo, o recurso acostado às folhas 112 e 19 daquele processo, em verdade, trata dos fatos que foram objeto da autuação ou objeto da análise. Considerando que ambos os processos estão sendo, ora, julgados em sequência dessa sessão de julgamento, e não se tratando de caso de nulidade, em homenagem aos princípios da administração tributária como finalidade, razoabilidade, ampla defesa e eficiência, entendo pela aplicação do presente caso, disposto no artigo 60 do decreto 70.235, já corrigi aqui o número do decreto, propõe assim a análise dos dois recursos em conjunto com o foco de saneamento do incidente, por considerar que tal solução não influenciará na solução do litígio. Dando continuidade, no recurso apresentado, a autuada volta a invocar preliminarmente o artigo 174 do CTN, alegando dessa feita a pressão dos créditos tributários relativos aos fatos geradores anteriores a 27 de setembro de 2002. Também volta a suscitar o caráter confiscatório das multas impostas. Passo para o voto, presidente. Eu estou refutando aqui, estou advertindo aqui que as decisões administrativas judiciais que são acostadas, né, são trazidas no recurso, são providas de natureza de norma complementar e não vinculam a declaração desse Conselho. Destaque também o fato de que a autuada não apresentou quaisquer questionamentos atinentes aos valores lançados propriamente disso, limitando-se à alegação de prescrição parcial e inconstitucionalidade da multa aplicada. Passo para a análise da decadência. Apesar de citar o artigo 174 CTN preliminar, relativo aos créditos tributários lançados, os custos favoráveis seriam anteriores à data de ciência da autuação, 27 de setembro de traz, em verdade, não de situação de prescrição, e sim da análise quanto à eventual decadência, que, por se tratar de questão de ordem pública, poderia ser verificada até mesmo de ofício, a sua análise. Eu vou direto lá para onde eu tenho as datas. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem os períodos de 4 de 2002 a 7 de 2003 e assim por diante até 4 de 2007. Verificando o DAD, que é o Denominação de Análise de Débito, e o RADA, que é o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, constata-se que consta informação de recolhimentos e apropriação de créditos nos períodos anteriores a 7 de 2002, qual seja 4 de 2002, 5 de 2002 e 6 de 2002. Analisando a questão da decadência das contribuições sociais, temos a súmula CARF 99, que trata lá, da aplicação do artigo 150, parágrafo 4, para as contribuições previdenciárias, que caracteriza o pagamento antecipado ou recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador que se referiu à autuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo desse recolhimento parcela relativa à rubrica especificamente exigida na nova infração. Deve assim ser excluídos da apresentação os períodos 04 2002, 5 2002 e 6 2002, posto que abrangidos pela decadência do lançamento. Aqui só reforçando que no RADA também consta o pagamento de terceiros. Tá? Então, como o lançamento de URAT principal e terceiros, no RADA também é discriminado lá, inclusive o pagamento de terceiros. Agora, passando para a questão da multa, eu estou mostrando aí o fundamento legal do lançamento e, portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, cabendo à autoridade tributária proceder ao devido lançamento, não havendo previsivo legal que autorize a sua dispensa. Cito a súmula CARF número 2, que fala que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito por dar-lhe provimento, afastando do lançamento as competências 04/2002, 05/2002 e 06/2002, os que abrangidos pela decadência antes do lançamento. Parcial provimento, né? Parcial provimento. Tá. Dúvidas? Passar a votação, então, Martim? Acompanho. Também acompanho, relator. Também acompanho. Também acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, fica essa parcial provimento, reconhecendo essa decadência. Observação de ordem, Mário? Eu acho, assim, essa sua solução, como a gente vai julgar conjunto e tal, tá ok, tá?
Mas eu acho que, de um ponto de vista ideal, não para a gente aqui, porque a gente entendeu que como os processos estão separados e a gente nunca sabe o que acontece depois que sai daqui, eu acho que, de um ponto de vista ideal, assim, né, se numa situação dessa, talvez fosse fazer um saneamento, assim, para que a própria, acho que a DGEP, não sei se é a DGEP, tem um setor aqui de apoio, que eles podem pegar e botar cópia do que está no processo no outro, só para ter, porque depois chega lá embaixo, dependendo da leitura que eles fizerem do acordo, pode haver um erro na execução do julgado, mas em função desse tipo de é uma questiúncula, né? Mas assim, não estou dizendo que está inapropriado o que você fez, não, mas eu recomendaria fazer saneamento prévio aqui, uma coisa rápida aqui mesmo no CARF, acho que eles fazem, dessa transposição das peças, porque principalmente que eles não estão apenas pode ir para um lugar e dar aquela, e aí depois fica lá embaixo, tá? Mas só essa observação. Mas, Rony, o próprio Mário pode fazer isso, né? Pode juntar a peça do recurso do outro processo aí. Eu não sei se aqui no CAF, acho que no CAF não tem essa bagagem, não. A gente pediu para apoio. Tá? Então, um complicador nesse caso específico é porque ele citou o processo e o acordo correto do processo. O argumento que é relativo ao outro. É o argumento, né? Não é simplesmente trocou né? o juntamento. Então, o argumento de um está citando o processo e o acordo do outro. Por isso que eu esqueci de registrar. Não, tranquilo. De toda forma, eu fiz o outro voto também, caso vocês não concordassem, eu ia analisar baseado no que está no processo. Não, o procedimento está correto, não estou questionando. Pode passar para o próximo, então, por favor. O item 41, o mesmo contribuinte, então, né, Cauto Clube de Apucarana. E aqui o lançamento de multa. O crédito está lançado, onde foi lançada a multa regulamentar pelo fato de que, regularmente intimada, a empresa deixou de apresentar a exploração contábil, livros diário e razão relativo ao período 01/97 a 12/2006. Consta a existência de anterior lavratura dos seguintes autos de fração. Estou citando esses autos aqui, porque ele pediu relevação e a questão da reincidência, né? O traço de multa de valor fixo e face às autuações anteriores a serem discriminadas foi caracterizado a ocorrência de reincidência genérica, circunstância agravante que ensejou a elevação da penalidade aplicada. A autuada apresentou impugnação, onde afirma ter sido alvo de fiscalização anterior com o levantamento de todos os seus débitos, com a Previdência Social até o período 3/2002. Informa que o valor apurado em tal procedimento foi objeto da confissão de dívida fiscal. Número tal, dessa forma, entende que não haveria necessidade de apresentação dos documentos contábeis anteriores ao período objeto de tal lançamento, principalmente porque eventuais débitos já estariam prescritos. Advoga que a imposição de multa no valor de R$ 23.902 teria nítido caráter confiscatório. No outro giro, alega que não há como reconhecer a reincidência da autuada, já que jamais teria deixado a sua contábil pertinente em outras fiscalizações, bem como porque as dívidas decorrentes de lançamentos anteriores foram objeto de confissão espontânea, retirando qualquer ilicitude decorrente do fato, motivo pelo qual não pode ser punida pela reincidência. A impugnação foi considerada tempestiva, mas foi mantido o lançamento. Foi apresentado o recurso voluntário, aqui eu trago aquele mesmo incidente processual, já analisando o outro. E, dando continuidade ao recurso apresentado, a autuada volta a alegar ter sido alvo de fiscalização anterior, com o levantamento de todos os seus débitos, que o valor apurado foi objeto de confissão de dívida, que dessa forma não haveria necessidade de apresentação dos documentos, segundo o seu entendimento, e principalmente porque eventuais débitos já estariam prescritos, reafirma seu entendimento de que a multa teria caráter confiscatório e invoca os princípios da proporcionalidade do não confisco, citando jurisprudência que entende obrigar sua defesa. E volta a advogar que não há como reconhecer a reincidência da autuada, já que jamais teria deixado de apresentar a documentação. Antes da análise do recurso, pontuar que as decisões administrativas judiciais que a recorrente trouxe no recurso são desprovidas de natureza de notas complementares e não vinculam decisões desse Conselho. Conforme bem evidenciado, a multa aplicada decorre de descumprimento de obrigação acessória, cuja sua valoração não é influenciada pelo número de períodos de apuração abrangido. Dessa forma, a eventual decadência do direito do lançamento relativo a períodos anteriores a 01/2002 e nada alteraria o valor da multa aplicada no presente ocupação.
Também não procede os argumentos de que, uma vez tendo sido fiscalizada, estaria autuada desonerada da apresentação dos serviços contábeis, posto que tal obrigação decorre de lei e não há qualquer ato normativo que trate essa hipótese de suspenso. No outro giro, apesar dos argumentos contrários feitos pela recorrente, não há dúvidas quanto à caracterização da reincidência genérica. Constam discriminados no relatório do presente voto 3 autos de infrações lavrados em desfavor da contribuinte em momentos pretéritos. E é de se notar que a própria recorrente não questiona e até mesmo reconhece a existência de tais atuações. O fato de terem sido incluídos em confissão de dívida ou sua quitação não possui condão de afastar a caracterização da circunstância agravante, que ensejou a elevação da penalidade aplicada, conforme disposto no artigo 290, combinado com 292 do Regulamento da Previdência, bastando, para tanto, a verificação da ocorrência da reincidência, o que ficou claramente demonstrado nos autos, não havendo previsão para sua redução. Aqui eu estou reproduzindo o artigo 290, que trata de como caracteriza a reincidência. Portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, cabendo à autoridade tributária proceder ao lançamento, não havendo permitido legal que autorize a sua dispensa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança. Cumpre destacar que o fato de que esse Conselho não possui competência para pronunciamento sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, nos termos da súmula CARF número 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Dessa forma, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o artigo 142 do CTN, devendo ser mantido o lançamento. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito e negar-lhe provimento. Esse foi o 41, né? Esse é o 41, a gente tinha jogado antes do 42. Perfeito. Ok. Uma colocação, dúvidas? Essa votação, então, Martim? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu acompanho também. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou 41, negar provimento. 42 a gente já julgou, né? É um parcial provimento para reconhecer decadência. Então, o item 43, por favor. Mário. Microfone. Mário, está sem microfone. Sim, obrigado. O 43 e o 44 são da mesma empresa, sendo que o 44 é o lançamento principal. E os dois têm uma preliminar aí de tempestividade que pode ser que gere um pouquinho mais de dificuldade. Durante o procedimento fiscal, a empresa informou que ela não estava mais funcionando. Na verdade, ela tinha paralisado suas atividades. E isso o auditor fez consignar lá no termo de verificação, no relatório fiscal da NFLD, que ele elaborou. Ele falou: a empresa paralisou, e ele mandou a notificação para o endereço do sócio. Ele já mandou a NFLD e o auto de infração para o endereço do sócio da empresa. E a empresa apresentou impugnação tempestiva, e depois, na hora que ela foi para a certificação do resultado do acordo da DRJ, foi mandado para o endereço da empresa, o domicílio fiscal da empresa, constante na base do CNPJ da Receita Federal. E essa empresa, depois, alguns meses depois, 2 meses depois, salvo me engano, que ela esteve na repartição e pediu vista do processo, e a partir daí que ela apresentou a impugnação. Tá? Então, ela está pedindo para considerar o prazo para efeito de recursos, 30 dias, a partir das vistas do processo, e não da data que foi. E o acordo foi enviado para o endereço dela, o domicílio dela, lá de acordo com o endereço fiscal dela, e recebido. E ela fala que não sabe quem que recebeu também, mas no endereço dela mesmo. Tá? Então, se considerar essa intimação como válida, seria intempestivo todos os 2 recursos. E é o que eu estou defendendo, porque aí eu vou fazer a leitura, que seria preliminar de tempestividade. E por isso eu peço, então, licença para partir primeiro para essa leitura aí, seria o voto 2 do 44, porque
eu estou defendendo, nós tivemos uma discussão semelhante a essa em sessões anteriores, né? Na verdade, naquela época a empresa negava, né, que era o endereço normal dela, ela só falava que não conhecia quem recebeu, e eu fui vencido, né, naquele momento. Mas aqui eu vou tornar a trazer com outros fundamentos, porque o caso é um pouco diferente também. Conforme relatado, o Acordo 05-19468, relativo à decisão do julgamento de piso, juntamente com a intimação para a sua ciência, foram encaminhados por via postal ao endereço do domicílio fiscal da pessoa jurídica, constando o cadastro da FB, tendo sido recebidos em 12/7/2007. O AR de folha 76. O recurso era objeto da apreciação somente foi protocolizado em 20/8/2008. Defende a autuada a nulidade da intimação da decisão de piso, encaminhada para o endereço constante dos cadastros da FB, sob o argumento de que estaria com suas atividades paralisadas em tal endereço. Fato este, ainda segundo argumento, de pleno conhecimento da administração tributária. Peço vênia para reproduzir os seguintes argumentos apresentados pela recorrente para sustentar a tempestividade do recurso apresentado. Com efeito, eu vou fazer leitura, eu acho que a gente tem que perceber aqui. Com efeito, o legislador pretendeu aqui garantir a possibilidade da intimação do contribuinte pela via postal, desde que seja feito com prova recebendo o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Utilizando essa prerrogativa, a autoridade administrativa, a fim de intimar a recorrente da decisão recorrida, enviou correspondência com a R para a avenida tal, conforme verifica as folhas 7. Contudo, a recorrente não se encontra nesse endereço, desde setembro de 2003, quando paralisou suas atividades comerciais. Aliás, este fato foi devidamente apurado e certificado pela DRP em Guarulhos, sendo informado também o endereço do sócio-gerente da recorrente, item 10 da mesma folha, ao qual deveriam ser encaminhadas as correspondências para a intimação da recorrente. Em que pese referidas observações efetuadas pelo próprio órgão administrativo, a intimação da decisão administrativa recorrida foi endereçada ao antigo estabelecimento comercial da recorrente, sendo recebida em 12 de dezembro de 2007, por Ruth, não sei das quantas, eu vou corrigir ali que eu tinha colocado a data errada, não é? 12 de dezembro de 2007, tá certinho. Por Ruth, pessoa desconhecida. É evidente que no momento em que uma pessoa estranha recorrente recebe a intimação da decisão administrativa proferida nesses autos, que julgou totalmente procedente a autuação e esse recebimento é considerado pela Receita como válido, está-se aí contrariando frontalmente o princípio do devido processo legal e, consequentemente, os princípios contraditórios e ampla defesa. Consequentemente, sendo ineficaz a intimação, a recorrente não obteve ciência da decisão. Portanto, não houve a interposição de qualquer recurso transitando em julgado referida decisão. Cumpre esclarecer que, curiosamente, a intimação do trânsito julgado da decisão administrativa foi devidamente enviada para o endereço do sócio, gerente da recorrente, conforme a R de folha 74, diferentemente da intimação da decisão administrativa recorrida. Mediante tais argumentos, argui a recorrente a nulidade da intimação encaminhada para o endereço do seu antigo estabelecimento comercial, devendo assim ser considerada como data de ciência da decisão de piso o dia em que obteve vista dos autos por intermédio de seu patrono, conforme o termo de vista em processo, folha 86, qual seja, 21/7/2008. Conclui que, pelo exposto, deve ser contado o prazo de 30 dias para efeito de apresentação de recurso a partir de tal data, vencendo o tritígio em 20/8/2008, justamente a data em que protocolizado o seu recurso. Ao tratar das intimações de direito passivo, o artigo 23 do Decreto 7225 assim preceitua: facear a intimação, inciso segundo, inciso primeiro, pessoal, e o segundo por via postal, telegráfico ou qualquer outro meio, com provas recebendo o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Portanto, a normativa a ser aplicada à presente questão, o inciso segundo do artigo 23, acima reproduzido, pois a intimação foi efetivamente enviada para o endereço do domicílio fiscal eleito pela autuada. O tema relativo ao domicílio tributário encontra-se tratado no CTN, no seguinte termo: domicílio tributário, na falta de eleição pelo contribuinte, considerar como tal quantas pessoas jurídicas de direito privado, o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Na data de expedição da intimação CECAT 636 de 2007, que dava ciência autuada da decisão do julgamento de piso, relativamente à obrigatoriedade de inscrição e autorização no CNPJ, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, encontrava-se em vigência a INFB 748, onde destaca os seguintes comandos normativos. O artigo 1º, que aqui trata dos procedimentos relativos ao CNPJ, observarão o disposto desta IN.
Artigo 2º. O CNPJ compreende as informações cadastrais de entidades de interesse da administração tributária. O capítulo 6 dos atos praticados, ou constitui atos a serem praticados. O inciso primeiro, inscrição, e o segundo, alteração de dados, e o terceiro, alteração de situação cadastral, baixa de inscrição, restabelecimento e validação de atos perante o CNPJ. E o artigo 22, que trata da alteração de dados cadastrais. É obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus dados cadastrais. No caso de ato sujeito a registro, a comunicação de que trata deverá ocorrer até o último dia do mês subsequente à data do registro. Cabe ao representante legal comunicar eventos relativos à liquidação judicial e extrajudicial, decretação ou reabilitação da falência, ao início de encerramento de intervenção, abertura de inventário, ou do titular de empresa individual. No caso de cisão, tal, da formulação da alteração. A alteração de dados cadastrais da entidade deverá observar o artigo 8º. Na hipótese que a situação se refere à alteração sujeita a registro, deverá ser juntada a DBE, cópia autenticada do ato comprobatório. Baixa de inscrição no CNPJ, o artigo 28. Esses mesmos comandos constavam nos artigos 1º, 2º, 8º, 22, 23 e 28 da IN 568, vigente à época do lançamento. De acordo com os preceitos normativos a serem reproduzidos, é dever dos contribuintes em geral a inscrição no CNPJ, assim como promover as atualizações necessárias, de forma a manter sempre atualizados seus dados. Assim, nos termos dos artigos 8º e 22, constitui ato a ser praticado perante o CNPJ a informação relativa à localização do seu estabelecimento, assim como as alterações desses dados ou situação cadastral, sendo obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus dados cadastrais. De acordo com o comando do artigo 23, a alteração de dados cadastrais deve observar o disposto no artigo 8º e, na hipótese que a solicitação se refira à alteração sujeita a registro, deverá ser juntado ao respectivo DBE transmitido cópia autenticada do ato comprobatório dessa alteração, devidamente registrado. Também na hipótese de baixa da inscrição no CNPJ, deve ser observado os devidos procedimentos prescritos no citado artigo 8º. Conforme os comandos do CTN, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento, ou quando não couber a aplicação de tal regra, considerar como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. As suas atividades do estabelecimento matriz, conforme constante de seu cadastro do CNPJ. Entretanto, não adotou qualquer dos procedimentos prescritos nas normas relativas ao cadastro, de forma a manter regular a sua situação, ou seja, não foi promovido qualquer ato tendente de alteração do seu domicílio fiscal. Entenda-se como regular a intimação quanto ao resultado do julgamento de piso realizado, considerando que foi intimada no endereço constante dos cadastros da RFB com o domicílio fiscal da autuada, além de se tratar do lugar da ocorrência dos fatos que deram origem à obrigação tributária objeto do presente lançamento, o que autoriza a aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 127 do CTN, acima reproduzido. Nesse termo, voto por não conhecer o recurso posto que intempestivo. Essa é a preliminar. Caso vencido, eu tenho voto de análise de méritos. Todo mundo entendeu a situação aí? Né? Quer dizer, no curso da fiscalização, o contribuinte ele disse que tinha mudar, informou, né, para o fiscal que tinha mudado de endereço e tal, e o próprio fiscal atestou isso, está na folha. Folha de... na verdade, ele não mudou de endereço, ele tinha paralisado as atividades. Paralisado, que a empresa não se encontrava mais no endereço e tal, porque tinha paralisado, deixou de ter estabelecimento próprio e pediu para enviar com o procurador. E aí o fiscal, inclusive, consignou isso, né? Observamos que o presente levantamento está sendo encaminhado para o endereço do sócio-gerente número tal. Mas na hora de expedir fazer o lançamento fiscal, foi mandado para o endereço cadastral. Então, aí eu passo a palavra para os senhores, ou então, se não tiver nenhum posicionamento, eu já passo para a votação. Não, mas não foi no lançamento, né? Foi o acórdão.
Foi o acordo da RJ que foi encaminhado e ele teve toda a oportunidade do mundo de alterar o cadastro de CNPJ, e essa é uma obrigação do contribuinte. Até vai fiquei com essa dúvida, foi bem observado. O lançamento foi feito foi feito no endereço, foi mandado para o sócio-gerente, só que aí o acórdão da DRJ é que foi para o endereço cadastral, foi isso? Ele não tinha feito a alteração, não tinha promovido a alteração, que é a obrigação do contribuinte. Quando o contribuinte não cumpre com as suas obrigações, ele corre um risco como esse, né? Me permite, presidente? Esse caso aí, eu não conheço esse procedimento de mandar notificação para endereço de sócio. Foi feito, cobrança, sim, é feito normal. O auto de infração, a notificação pode ser entregue para o contribuinte em qualquer lugar, né? O sujeito pode vir, a repartição vai receber, pode ser entregue em qualquer lugar. Agora, mandar notificação, se exige de qualquer endereço de sócio, isso é um procedimento ativo. E no caso aí, se ela aparecer na baixa. Então, assim, não pode alegar a indeficiência dela como forma de fugir alterar, e ela sabia que havia um procedimento em andamento, então eu e ele vigilando aí nesse caso, na minha opinião também. Ok. Alguma consideração? Vamos passar a votação, então. Martim? Acompanho o relator, como bem frisou também a conselheira Sônia. O contribuinte tinha que alterar seu endereço, né? O fiscal, na primeira oportunidade, talvez achando que fosse uma coisa transitória, eu acho que ele fez bem, o fiscal, o auditor, em mandar para o endereço do sócio, né? Porque pode ser um tratamento mais demorado, alterar o CNPJ, e para não haver nulidade, ele mandou para o endereço sócio, naquela situação, mas depois, durante todo enquanto o processo estava na DRJ, eu acho que havia tempo hábil suficiente para o contribuinte providenciar sua mudança de endereço, o que não fez, e ainda que tivesse aquela certidão lá no anterior, acho que foi só um pedido, certificou o pedido do contribuinte, mas o dever dele era durante a fase da DRJ, eu acho que foram vários anos, pelo que eu entendi, né, 2, 3, 4 anos, deveria ter alterado seu endereço, então razão pela qual eu entendo que é intempestivo o recurso do contribuinte. Acompanho o relator. Também acompanho o relator pela intempestividade. Eu também acompanho. Eu também acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho o relator, presidente. Vou acompanhar também. Então, ficou para unidade de votos, não conhecido recurso. Esse foi o 44, né? Então, vamos passar para o 43. Você pulou 43, né? Tá sem microfone, Mário. Desculpa, mais uma vez. O item 43 é o mesmo contribuinte e as mesmas circunstâncias. Então, a minha encaminhamento é também por não conhecer o recurso, posto que intempestivo. Está fazendo os ajustes aí quanto aos números do acordo e tudo. Acompanho o relator, se eu tiver votação. Está sem som. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator também. Acompanho integralmente. Também acompanho integralmente. Então, fica por unidade de votos. Então, ficou 43 e 44. Não conhecer do recurso. A gente tem que 45, eu agradeço ao Mário, né, pela participação. E 45, 46, 47, que seriam os próximos, foram retirados de pauta pelo contribuinte, serem incluídos em reunião, julgamento a ser agendado oportunamente. Então, eu passo a palavra para o Leonan agora, e tem 48 a 50 ainda contribuições previdenciárias, aí ele situa qual que começar a julgar, etc., né, que acha melhor. Ok? Com a palavra, Leonan, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, novamente. Na ordem mesmo, o primeiro vai ser um principal, patronal. O segundo vai ser a parte dos empregados. O terceiro vai ser um CFL 68. E o último é a parte dos terceiros. É uma entidade
que pretendia ser enquadrada como beneficente de assistente social, pretendia não recolher a parte previdenciária, sob o argumento da benesse do artigo 195 da Constituição. Mas não tinha certificado, não tinha certificação. E vamos ao que interessa, então. Na ordem, processo item 48. O nome da entidade é Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí. Item 48. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão proferida em sessão de 19/3/2010 da 5ª turma da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, de julgamento de Curitiba, que por maioria dos votos julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, mas por força da decadência manteve apenas em parte o crédito tributário, cujo acordo estou assim emendado. Eu destaco alguns trechos. Falou da súmula vinculante número 8, naquela emitida daquele julgado da DRJ, e quanto à relação à entidade beneficente da isenção previdenciária, eles escreveram: a isenção das contribuições para a Seguridade Social, prevista no parágrafo 7 do artigo 195 da Constituição, alcança exclusivamente a entidade beneficente de assistência social que tenha atendido cumulativamente todas as exigências normativas, em especial as contidas no artigo 55 da Lei 8212. O Supremo até se pronunciou agora, há pouco tempo, sobre o artigo 55. Ausente qualquer dos requisitos, impossível a fruição do benefício fiscal que deveria ter sido requerido formalmente. Incorreto o autoenquadramento, efetuado sem que tivesse havido administrativo declaratório do direito. O lançamento foi bem sumariado no relatório objeto do acordo da resignação, pelo que passa a adotá-lo. Eu estou lendo só os trechos destacados. Temos conselheira nova, doutora Sônia. Eu acho que ela está acompanhando, está conseguindo entender, que eu leio só o que eu grifei, mas é um padrão que a gente usa aqui também. Foi lavrado o auto de infração de obrigações principal, para apurar, constituir o crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal, neste caso específico, item 48, inclusive as destinadas ao custeio das prestações decorrentes do SAT e RAT não recolhidas. Relata o auditor fiscal que a empresa, apesar de não possuir os SEBAS, enquadrou-se no Código FPAS 639, que é daquelas entidades, como entidade beneficente, tendo deixado de recolher as contribuições previdenciárias patronais nesse processo. Em 25/7/2000, a entidade protocolou os pedidos de renovação do SEBAS, que foi indeferido pela Resolução 017/2001, estando no aguardo da análise de seu pedido de reconsideração do indeferimento, procedido junto ao mencionado Conselho. Assim, a autuada não é portadora do SEBAS, no período abrangido pela ação fiscal. Os valores lançados correspondem ao período de janeiro de 2004 a 7 de 2009 e incidem sobre o salário de contribuições pagas pelos segurados empregados para os segurados contribuintes individuais, constante da folha de pagamento declarados pela autuada em GFIPS. Com código FPAS 639, dado beneficente, quando o enquadramento deveria ter sido código FPAS 515-0, hospital. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme bem relatado na decisão de piso, pelo que peço vênia para reproduzir. Alega em síntese que, embora não possua o SEBAS, reconhece que procedia ao seu enquadramento no código FPAS 639 como entidade beneficente. Ocorre que sempre foi beneficiário de tais prerrogativas, possuindo o regulamento SEBAS emitido pelo CNAS em 99, que foi posteriormente suspenso, motivo que levou o impugnante a requerer a regularização da situação, cujo pedido foi inicialmente deferido, tendo sido solicitada a reconsideração, haja visto os fins beneficentes da entidade que não visa o lucro. O qual encontra-se sob júdice, em face de decisão administrativa, motivo pelo qual deixou de recolher as respectivas verbas, no aguardo do desfecho ou decisão final do pedido de reconsideração protocolizado no órgão competente, lá no CNAS. Esse subjúdice não é judicial, tá? Esse subjúdice é a discussão administrativa na esfera administrativa lá do Conselho de Assistência Social. Uma vez que o pedido não foi julgado, disse entender que a situação encontra-se regular até a decisão final em contrário ainda não reclamada, ainda não proclamada. A entidade impugnante, como a maioria dos hospitais e entidades do ramo, passa por grandes dificuldades econômico-financeiras, não dando conta sequer de atender às suas atividades normais. E aí prossegue. Requer seja anulado o auto de infração ou seja suspenso o procedimento até a decisão lá do CNAS, com relação à certificação. A defendente anexou por cópia o atestado datado de agosto de 99 do registro de identidade junto ao CNAS, consoante resolução 199 de 99, publicado no Diário Oficial da União, em 99. Certidão datada de 2009, 10 anos depois, emitida pelo CNAS, certificando que a autuada protocolizou pedido de concessão de certificado. Indeferido pela resolução, eles mesmos mostram que foi indeferido em 2001, publicado também no DOI de 2001, o qual aguarda análise e pedido de reconsideração desse indeferimento.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, conforme sintetizado na emenda Alhures, transcrita já, lida, em trechos destacados. A decisão de piso tratou da decadência e reconheceu a parte que estava decadente, aplicou a súmula vinculante número 8 do STF, e ela tratou também do direito à isenção da contribuição previdenciária, dos requisitos e ato declaratório de isenção. Ao final, consignou que julgava improcedente a impugnação, embora mantendo em parte o crédito tributário, reconhecendo a decadência. Eu avanço. No recurso voluntário, o sujeito passivo reiterando o termo da impugnação postular a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Na peça recursal, aborda decadência e prescrição ainda de outra parcela, isenção, direito adquirido e sobrestamento do feito. E pede também o sobrestamento do feito, até aqueles julgamentos. Consta nos autos termos de apensação deste processo aos demais processos, a parte dos segurados e a parte de terceiros e a parte do CFL 68. É o que importa relatar a admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte, com esse do recurso voluntário. Apreciação preliminar antecedente à análise do mérito, preliminar de sobrestamento do feito. Observe que o recorrente requer o sobrestamento do feito para conhecimento preliminar. No entanto, por questões que apresentarei a Alhures, abordarei a questão no mérito no capítulo isenção, direito adquirido e sobrestamento do feito. Mérito. Quanto ao juiz de mérito, passa apreciado. Decadência e prescrição. A defesa advoga que superou a decadência do lançamento também fala em prescrição. Quanto à prescrição, se o crédito tributário ainda está em discussão, não sendo definitivo, então não há que se falar em prescrição. E, noutra ótica, ainda existe prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal. A notificação do lançamento ocorreu em 10/11/2009, folha 3, e o lançamento originário remonta às competências de janeiro de 2004 a julho de 2009, mas a DRJ já reconheceu a decadência das competências 3/2004, 4/2004, 7/2004, 8/2004, 10/2004, nas quais houve o princípio de pagamento e se aplicou o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Na ocasião, se observou o início de pagamento e, a partir do RADA, relatório de apropriação de documentos apresentados, e do DD, demonstrativo do débito. Neste sentido, poderia-se discutir a decadência do lançamento nas competências 1/2004, 2/2004, 5/2004, 6/2004, 9/2004 e de 11/2004 a 7/2009, já que o lançamento foi mantido nestes períodos de apuração, sob o fundamento de aplicação do artigo 173.1 do CTN, por restar ausente o pagamento referente à cota patronal. Pois bem, aplicando-se o artigo 173.1 do CTN por restar ausente o pagamento referente à cota patronal, sendo a notificação do lançamento de 10/11/2009, folha 3, não posso concordar com o tese de decadência do lançamento nas competências 1/2004, 2/2004, 5/2004, 6/2004, 9/2004 e de 11/2004 a 7/2009. Vale dizer, excetuadas as decadências do lançamento nas competências já reconhecidas pela DRJ, não vejo outros períodos decaídos para fim de direito de lançar. Ora, no recurso, nas peças dos autos, não se demonstra eventual pagamento para as competências mencionadas. Não se apresenta qualquer GPS para infirmar o quanto já concluído pela DRJ na análise da questão. De modo que, aplicando-se o artigo 173.1 do CTN, não ocorre a decadência do lançamento, sendo assim rejeita prejudicial de decadência do lançamento e de prescrição. Isenção, direito adquirido e sobrestamento do feito. O recorrente, em síntese, além de outros argumentos, inclusive no que tangencia sua natureza alegada imune, com a não distribuição de lucros e dificuldades financeiras para prestar assistência social em saúde, pretende o cancelamento do lançamento, pois, apesar de não possuir os SEBAS vigentes, foi beneficiária da certificação no passado e, uma vez suspenso o certificado, requeriu a regularização do processo tal, que é um processo de 25/7/2000, cujo pedido foi indeferido, ele mesmo relata isso, em 13/2/2001, conforme a publicação no DOI. Todavia, solicitou reconsideração via processo administrativo de 2001, interposto dentro do trintídio legal após aquela publicação no DOI, por entender que atende os requisitos legais para a configuração como beneficente. Adicionalmente, em caráter preliminar, requeriu que o processo que objetiva a revisão do lançamento seja sobrestado até o julgamento administrativo do pedido de reconsideração. Pois bem, observando a portaria 369 de 2016, verifica que o pedido de reconsideração já foi julgado e mantido o indeferimento da certificação. Veja-se, indefere em grau de reconsideração o recurso da concessão do certificado em dado beneficente de assistência social da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí, com sede em Uraí. Essa consulta foi eu que fiz no Diário Oficial, a consulta é pública, tá? Considerando a nota técnica tal, constante do processo número tal, processo tal, que conclui que não foi atendido os requisitos, mantendo a decisão do item 4 da resolução CNAS, publicada no DOI de 2001. Então, eles certificaram que o indeferimento. Em continuidade, a portaria 62, já de 2019, que pretendia uma concessão originária nova, também deferiu os SEBAS do recorrente. E, de modo lógico, tem-se por óbvio que o processo de 2000 teve o seu término sem a renovação, não havendo direito a eventual sobrestamento. Veja-se o teor da citada portaria, essa já de 2019, que eu também colhi direto no DOI.
indefere a concessão dos SEBAS da Irmandade e tal, concede em Uraí. Fica indeferida, artigo 1º, fica indeferida a concessão da certificação dos SEBAS. Prosseguindo na análise da certificação do recorrente, a portaria número tal, de 2019, manteve novo indeferimento dos SEBAS, que era uma espécie de segunda reconsideração já do processo novo. Indefere a concessão dos SEBAS, concede em Uraí, da Irmandade, né, da casa. E aí eu cito também, colhi diretamente no DOI. Portanto, é assente que o recorrente não possuía SEBAS no período autuado. Ademais, é assente que não estava a cumprir os requisitos legais para a concessão, uma vez que os órgãos próprios para a certificação não estavam contemplando a tese da defesa, afirmando-se a cada protocolo em deferimento. Por último, o fato de ter tido SEBAS ou CS em momento passado, bem anterior ao período autuado, não lhe gera direito adquirido, sendo a condição de beneficente apurada a cada época própria, sujeitando-se à revalidação, não havendo direito adquirido. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Aí eu trago aqui, eu não grifei, mas eu vou ler essa parte aqui final, só desse processo, que vai se repetir nos demais. Logo, ausente a certificação, é impossível a fruição do benefício fiscal e é incorreto o autoenquadramento efetuado sem que tivesse havido ato administrativo declaratório, de modo que o lançamento resta adequado e válido. Ademais, não há reparos na decisão recorrida. Em passant, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conjunto do RE 566-622, com as ADIs convertidas em ADPF 2028, 2036, 2228 e 2621, consignou em uma de suas conclusões que a certificação é obrigatória ao preceituar que, abre aspas, é constitucional o artigo 55.2 da Lei 822/91 na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5º da Lei 9429 de 96 e pelo artigo 3º da medida provisória 21873/2001. Esse artigo 55.2 é o que diz que a certificação é obrigatória para considerar como entidade imune. Tá aí o RE, a relatora do acórdão designada foi Rosa Weber. O relator originário era Marco Aurélio. E, de igual modo, fixou a tese do tema número 32, de repercussão geral nesses termos. A lei complementar é forma exigível para a definição de modo beneficente de autuação das entidades de assistência social, contemplados pelo artigo 95, parágrafo 7 da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartida a serem por elas observadas. De toda sorte, ao meu sentir, a questão desses autos é relativa à ausência de certificação e não de exigência de requisitos de modo beneficente por lei ordinária. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo, conclusão quanto ao recurso voluntário, em resumo, conheço do recurso, rejeita prejudicial de decadência e prescrição, indefere o sobreestamento do feito e, no mérito, nega-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Ao fim, finaliza em sintético dispositivo, o dispositivo final ficar. Ante o exposto, nega provimento ao recurso, é como voto, presidente. Ok. Dúvidas? Passa a votação, então. Mário? Só dando uma olhadinha aqui, aquela questão aquela súmula que trata das contribuições. Nós já tivemos a discussão, né? O fato do recolhimento da parte do empregado não puxa a decadência, recolheu a parte dos segurados, né? A parte dos segurados ele também não recolheu, tá? Vai ser outro processo. Não, o que eu estou vendo aqui no RADA o documento aqui que consta, página 25. Eu não dei decadência não, tá, Mário? Oi? Eu não dei decadência não, só para... Eu não dei decadência porque não tinha o pagamento. Tá, é justamente a dúvida aqui. A RJ, de acordo com o que foi dado pela RJ. Tá. Não, minha dúvida aqui é na página 25, no RADA. Tem aqui GPS, tá vendo? Essas decadências que 01, 02, que tem a parte, parece que foi apropriado para os segurados, né? Isso não puxaria decadência também. Não, aqui é patronal. Aqui eu estou tentando puxar aquela súmula de novo. Vocês lembram qual a súmula que trata da...
Eu li ela agora. 99. É 99, mas assim, a base legal dos segurados é diferente da patronal, então uma não puxa a decadência da outra, entendeu? Tem uma base legal. Tá, é a linha dos segurados, né? Tá. Parcela, isso. Tá, ok. Que eu lembro, nós tivemos essa discussão, mas eu não sei, eu não guardei muito o final dela. Foi isso mesmo, Mário. Nós tivemos, sim, uma discussão sobre isso. Eu acho que foi, sei lá, meados de outubro, nos processos de relatoria minha. Mas era justamente essa distinção de quando se aplica a súmula ou quando que não aplica. E a conclusão está exatamente como o Leonan colocou agora. Tá nessa linha, ok. É mais ou menos assente isso na Câmara Superior, tá, gente? Tem uma base legal, a gente aplica, mas se a base legal for diversa, não pode se considerar. Foi isso mesmo. Ainda, a sutileza que existe ainda é quando é a questão do SAT, né, que a base legal é bem próxima da patronal, então aí se considera adiantado, mas se é segurados não adianta para terceiros não adianta para empregados, isso aí é mais ou menos tranquilo, assim, né? Ok. Mas é uma coisa confusa mesmo, eu entendo que tem hora que você... Tem que ficar lembrando toda hora. Mas a gente teve essa discussão, a gente estava votando nesse sentido mesmo. Tá bom, eu estou apto a votar. Pode começar. Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou com a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, para o item 49, por favor. 49 é exatamente a parte dos empregados. É um recurso voluntário, mesma DRJ de Curitiba, de julgamento, que por unidade de voto de julgamento procedente de deduzindo a impugnação, mas por força da decadência manteve apenas o empate de crédito tributário, que já quase deixou assim emendado. Aplicou a súmula vinculante número 8, e independente de ter ou não, e consignou contribuições de segurados. Independente de ter ou não direito à isenção de contribuições previdenciárias, a entidade é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições relativas à parte dos segurados empregados e dos segurados contribuintes individuais. O lançamento foi bem sumariado desses termos. Foi lavrado a auto-infração de obrigações principais para apurar e constituir o crédito relativo às contribuições previdenciárias destinadas ao segurado correspondente à parte dos segurados. A parte dos segurados, eu peço o vênia para a gente ir direto ao mérito, né? Presidente, autorizado? Mérito. Quanto ao juiz admissível, o recurso quanto ao juiz de mérito passa a apreciá-lo. Decadência. A defesa advoga superior à prescrição, requerendo a decadência do lançamento. Não tem prescrição, não tem crédito constituído ainda e também não tem prescrição intercorrente no processo administrativo, né? E aí a questão da decadência nesse processo aqui, a DRJ também reconheceu que tinha pagamento, não reconhecendo que não tinha, se Mário quiser fazer uma conferência específica aqui. Então, não posso concordar com o tese de decadência nas competências 12 de 2004, 2 de 2005, 3 de 2005, 5 de 2005, 6 de 2005, 6 de 2009 e 7 de 2009, que foi as que a DRJ não reconheceu. Está em azul, Mário. Sendo assim, regime prejudicial de decadência. Com relação à parte da certificação, é a mesma temática do outro processo, eu peço vênia para não ler, né? Não tem a certificação, e a conclusão é bem simples. Em resumo, com esse recurso, rejeita prejudicial de decadência, prescrição, e defira a dilação de prazo para realização de prazo para regularizações por inexistência de previsão legal, que aqui nesse processo ele pedia uma dilação de prazo para se regularizar, especialmente considerando licenciado de contencioso administrativo, e no mérito nega provimento, ou, em resumo, nega provimento ao recurso, é como voto. Dúvidas, senhores? Então, aqui, o anterior era patronal, né, o Leonardo? O anterior era patronal, né? Como é? O anterior era patronal, né? O anterior era patronal, isso aqui é a parte dos segurados.
Só estranhei, porque a PGFN estava esses casos de entidade beneficente, todos esses patronal eles estavam retirando de pauta. Mas nesse caso, talvez por causa do período de férias, né, de repente nem viram a pauta e pediram. Enfim, só isso. Se ninguém tiver dúvidas, Mário, como vota? Eu estou com a mesma dúvida, Ana, desculpa. Aqui na folha 27, por exemplo, competência 12/2004 tem aí recolhimento, aparentemente, EGPS de patronal, de segurados, né? 12/2004, 13/01/2005, 02/2005 também. E relativo a segurados mesmo. Foi esse o motivo da... Página qual, Mário? Página 27. Não seria a contagem, não seria, porque não é por causa do falta de pagamento, seria... Eu não estou vendo aqui não, o que você está falando. Você está vendo o RADA? Estou vendo o RADA. Cadê o 12/2009, por exemplo? Desculpa, eu não vi. Cadê o 12/2004, por exemplo? Não estou vendo aqui, não. Não está aí segurados? Aqui são outros períodos, tá? É diferente lá do outro processo. Os períodos são diferentes aqui. Ah, tá, desculpa, estou com o processo errado. Tá, desculpa. Os períodos são diferentes. Eu bati bem direitinho. É porque eu estou com o processo 48, aí está aqui o 12. Desse processo, a DRJ... desse processo, a DRJ reconheceu os períodos que você está alegando, olhando para o outro processo. Tem que olhar o processo, mas se engana, mas é a mesma empresa. Abra as 2 minutos, bota uma do lado da outra que você vai ver a diferença. É 49, né? Esse é o 49. Eu vou abrir... E onde está o RADA, Nela, por favor, só para eu... O 48. O 48... Não, 49, o RADA está aí, que folha? 27 também. O 48, ele tem 1 2004, 2 2004, 5 2004, 6 2004, 9 2004 e 11 2004. O 48 tem tudo isso. O 49 não tem esses períodos. O 49, o período mais antigo é 12 2004. Mas é a mesma empresa? É a mesma empresa. Mas é exatamente a diferença entre o patronal e os segurados. Você estava querendo utilizar o pagamento dos segurados na patronal. Eu não concordo com isso e a DRJ também não aceitou, mas depois você convergiu comigo. Agora, sim, no processo dos segurados, que é o agora, a DRJ reconheceu e eu não tenho nem que julgar sobre isso. E realmente tem razão. Nos segurados se reconhece. Então, aqueles períodos 1 2004, 2 2004, 5 2004, aquele tudo já foi reconhecido pela DRJ. No empregados, no 49, que é o que a gente está. Tá. Não, a minha dúvida foi essa, porque no 48 tem aqui no RADA 12/2004, o 01/2005, recolhimento de segurados. E a mesma empresa, e no 49 não aparece esses recolhimentos. Eu analisei processo a processo, eu não fiz prova emprestada não, tá? Se você quiser levantar alguma coisa de prova emprestada... O RADA que me aparece no processo 49 não tem isso. Não tem. É na página 27 também. Sim. Eu não tinha me atentado a esse detalhe. Assim, se existir esse detalhe que você está dizendo, pode alegar, é uma prova emprestada, pedir uma vista de mesa, de repente, mas para olhar com calma isso aí? Não sei se vai resolver muito, não. Né? Se não tem no RADA, não se tem. Se ficar só com o que está no 49, não posso, e a empresa também não apresentou, né? O recolhimento propriamente. Tá, porque eu estava julgando os dois processos, mas se você pegar isoladamente. Mas tem que pegar, né? Porque são contribuições diferentes, com base legal diferente. Não. Ok, nós podemos julgar. Então tá, Mário, como voto? Acompanho o relator. Martim? Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho.
Acompanho o relator. Acompanho integralmente o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou legal provimento de recursos. Só esclarecendo a doutora Sônia, né, como é que funciona isso aí. Na verdade, a escalação da Previdência, geralmente, ela dava uma geral, né? Você sabe, mas e aí tem relatórios que indicam os pagamentos que foram. Mas, no final, o termo de encerramento, geralmente, ela diz quais os períodos que ela também tem esse RADA e tem um relatório lá que tem essa, acho que é o DAD, enfim, que mostra as apropriações dos pagamentos que foram utilizados. Então a gente vê que tem condições, assim, mesmo sem a guia, de saber se houve ou não antecipação de pagamento por meio de exame desses documentos, né? E é sempre assim, o entendimento do CARF é que o pagamento feito sob uma base legal, quer dizer, pagou para contribuição de empregado, isso não serve para antecipar a decadência da contribuição patronal, porque são bases legais diferentes, né? A antecipação de pagamento, o pagamento antecipado você conhece dentro do mesmo, né? De PIS, não serve para COFINS, de FPJ, não serve para contribuição social, são tributos diferentes, bases legais diferentes, apesar de serem contribuições previdenciárias, tá? Então, passo de novo a palavra para o Leonan, é o 50, né? Item 50, presidente, ele é o CFL 68, é um acessório que segue o principal, os principais foram mantidos, basicamente eu estou mantendo também a autuação do 68. De toda sorte, aqui tem peculiaridades, ele também alega decadência, aqui tem a peculiaridade que a gente aplica a súmula CAF 148, né? Que conta realmente a partir do 1731, por ser obrigação acessória, e aqui não vai se discutir realmente qualquer dúvida com relação à decadência ou não vai ter. Com relação à parte principal, ele vai alegar de novo a tese da idade beneficente, ele não tem a certificação, eu vou manter por causa disso. O auto de infração segue o principal, está mantido também. Constitui infração apresentar GFIP com dados não correspondentes a fatos juradores de todas as contribuições previdenciárias, que ele realmente declarou como se fosse entidade beneficente, acabou não recolhendo, não declarando as contribuições. Então, tem essa questão. Agora, aqui tem uma questão da multa retroativa, né? Da lei mais benéfica, da medida provisória 449. E ele pede isso. Então, meu encaminhamento é dar provimento parcial ao recurso para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, aplicando a súmula CAF 119. De toda sorte, eu peço vênia para ir direto ao mérito e eu faço essa votação. Você já disse o voto, já. Não precisa ir direto ao mérito. Resumiu tudo o voto. É isso? Beleza, você está dando só a questão da multa, né? Ele está dando ofício, ele está pedindo, né, a questão, e a gente está aplicando a súmula. Acho que é isso. Temos que... Okay. Se alguém tem alguma dúvida aí, só a contagem da decadência, talvez, não sei se alguém quer dar uma olhada, a contagem da decadência no caso concreto, se foi feita certinha. Mas com o 73 eu acho que não remanesce dúvida nenhuma, não. E aqui é súmula também, né? Também é súmula, né? Se ninguém, senão, por mim, pode passar para votação aí, se ninguém tiver nenhum ponto. Mário, eu alguma coisa? É um caso bem simples, né? Então, eu acompanho o relator, Brasil. Acompanho também. Também acompanho. Eu acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou esse parcial provimento para fins de recálculo da multa, tá? Conforme a súmula 119, CARF. E 51, por favor. O 51, presidente, ele é terceiros. A mesma autuação é a parte dos terceiros, como ele alegava que era idade beneficente, ele não recolhia também a parte de terceiros. Ele também alegou a decadência, aqui não se observou nenhum pagamento dos terceiros, mas era bom dar uma conferida. Alguém que tiver com dúvida. Mas não estou reconhecendo a decadência, não houve pagamento, estou aplicando 731. Ele vai alegar que a idade beneficente, tem a certificação, é o mesmo dos outros, e, portanto, eu nego provimento ao recurso. É o meu voto, assim, bem resumidamente. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode passar alguma leitura mais detida. Só isso, sim. Por mim, eu acho que dá para passar para votação aí. Como é que tá, Mário? O que você acha? Dá para votar? Janeiro 4 a julho de 2009 e não tem pagamento de terceiros. Nem tem pagamento, né? Até por questão lógica do subterfúgio dele se alegar entidade beneficente, ele realmente não recolhia.
Ok. Nem se discute. Ele declarava que era beneficente e não recolhia. Então, Mário, como voto? Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu acompanho. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou pedido em 51, negar provimento ao recurso, por unanimidade. Aí, antes de passar a pauta da manhã de hoje, vamos fazer assim, são 10h13, fazer intervalinho até 10h30. Aí a gente, antes de começar, a gente só vê se aqueles 3 que tinham ficado da sessão da manhã, de ontem, né? Está em condição de julgar, e depois aí a gente entra na pauta da manhã, ok? Vocês fazem intervalinho agora. Pessoal, eu coloquei agora na minha pasta uma minuta retificada de um processo que saiu para vistas com o Mário ontem, de número 30, e também os processos de hoje, eu não tinha colocado de manhã por causa do meu problema lá na pasta T, mas eu coloquei agora. Tá, ok, obrigado. Obrigado a todos. Tá 10h30,